Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a mudança de concursos de nível médio para nível superior, mas para isso eu trouxe um especialista, um advogado especializado em concurso público para trazer a opinião dele para vocês. Se ele acha que realmente isso é constitucional, se isso vai mudar, quais são os próximos passos, para você que só tem nível médio, saber o que fazer daqui para frente. Então seja muito bem-vindo, Dr. Renan Freitas. Obrigado mais uma vez, Ivan. E este tema de hoje também é de extrema importância. Nós temos que ver alguns aspectos constitucionais, outros aspectos que não são, digamos assim, tão jurídicos, mas que infelizmente fazem parte do nosso dia a dia. Legal. Primeiro ponto, doutor, eu quero que você já dê logo de cara a sua opinião sobre essa mudança de nível médio para nível superior e explica o que é essa mudança, aonde aconteceu, quais concursos foram afetados, né? Explicar que não são todos os concursos que agora passaram a ser de nível superior. Então dá um panorama geral aí sobre esse assunto e a sua opinião específica sobre isso. Perfeito. Eu, como todo bom advogado, tenho que utilizar sempre aspectos jurídicos, mas vou tentar agora falar um pouco menos de jurídico e dar uma opinião mais sincera do Renan, indivíduo. Legal. Eu vejo da seguinte forma, Ivan. Tudo aquilo que eu vou exigir de alguém tem que ter uma justificativa plausível. Então, se eu vou te contratar aqui para trabalhar no meu escritório, eu preciso que tu entenda de direito, porque aqui é um escritório de advocacia. Então, não faria sentido eu te contratar aqui se tu fosse um médico. Não faria sentido nenhum. Para mim, seria necessário que alguém que fosse trabalhar comigo tivesse um conhecimento, uma noção de direito e quase sempre que fosse formado em direito, principalmente se fosse para advogado. Agora, quando eu verifico algumas situações no mundo dos concursos públicos, eu realmente não consigo entender a visão do legislador e nem a finalidade pública. Então, verifica comigo. Eu quero contratar uma merendeira para uma escola. Faz diferença se ela fala inglês, francês? Ela vai trabalhar com comida? Com crianças? Faz diferença se ela tem ou não ensino superior? Faz diferença nenhuma. Eu quero saber se a comida dela é boa. Eu quero saber se ela vai tratar bem as crianças. Agora, talvez fizesse muita diferença se eu exigisse para, talvez, uma cantina de uma universidade que a pessoa tivesse lá gastronomia, sei lá. Sim. Tá, mas por quê? Porque eu estou buscando o melhor para a sociedade. Estou buscando o melhor nesse servidor público. Alguém que tenha um preparo melhor na área que vai desenvolver as atividades. Perfeito. Então, sem querer ser muito jurídico, eu preciso entender se existe uma pertinência temática entre o que eu estou exigindo desse indivíduo em nível de conhecimento, experiência, com o que ele vai fazer. Legal. Dá um exemplo bem simples. Eu quero 20 anos de experiência em determinada área. E aí eu questiono. Quando eu exijo muita experiência, ainda que eu não exija diploma de nível superior, eu estou excluindo quantos indivíduos da competição pela vaga? Sim. E tem que ver se também não estou atendendo o aspecto da ampla concorrência. Então, quando eu limito a concorrência, eu vou bater na ampla concorrência, a acessibilidade ao cargo público. Isso então, é muito importante. Isso é muito importante. Então, turma, deixa eu só fazer um gancho aqui. Qual que é o princípio do concurso público? A ampla concorrência. Em regra, o concurso público deve ser aberto a todos, a todos. O único critério que pode limitar a ampla concorrência é um critério que tem relação com o cargo. Ivan, me dá um exemplo. Eu vou fazer um concurso público para motorista do INSS. Vamos supor, tá? Concurso para motorista. Ampla concorrência. Legal. Faz sentido eu excluir quem tem menos de 18 anos? Faz sentido. Beleza? Faz sentido eu excluir quem não tem CNH? Faz sentido. Para ser motorista, preciso ter CNH. Beleza. Então, critérios que fazem sentido. Agora, concurso, por exemplo, para técnico do TRF. Faz sentido eu cobrar que ele tenha nível superior? Faz sentido que um cara que tem nível superior em culinária, que não tem nada a ver com o cargo de técnico, precisar ter nível superior? O cara de nível médio não pode, mas o cara que tem curso de culinária, curso de gastronomia e nada contra esses cursos, só que ele não guarda nenhuma pertinência, nenhuma relação com o cargo. Agora, é um concurso para analista jurídico, ou seja, de direito, do TRF. Faz sentido que ele tenha feito direito, que ele seja um jurista? Pô, faz total sentido. Agora, técnico, cargo técnico,
Você vai exigir que ele tenha nível superior em qualquer área. Então, o cara fez curso superior, sei lá, em jardinagem, nem sei se é em construção civil. Faz sentido eu excluir... Teologia é curso superior. Teologia, faz sentido. Um cara que tem teologia poder fazer um concurso de técnico. E um cara que tem nível médio não pode. Agora, não faz sentido... Vamos aplicar a prova. Vai que o cara de nível médio passa. E acontece um monte. Vários cargos desse que se tornaram de nível superior eram de nível médio. A galera era aprovada, passava. Então, é mais ou menos isso que o doutor está querendo falar, né, doutor? Sim, é que na linha da concorrência, eu tenho que verificar o seguinte. Nem sempre aquele que tem mais títulos, ele é considerado o melhor servidor. Como é que eu sei disso? Que o próprio Supremo Tribunal Federal, ele limitou, olha o que eu estou dizendo. O Supremo Tribunal Federal limitou a pontuação em títulos para que ela não ultrapassasse a prova objetiva. Porque o que poderia acontecer? O indivíduo vai lá e tira 5, 4, só passou na prova objetiva, e depois, com um monte de títulos que ele tem, ele fica em primeiro lugar. E passou todo mundo que, por mérito, digamos assim, estudou, gabaritou a prova. Então, o Supremo limitou isso. Eu sei que hoje, os títulos eles podem complementar a nota, mas eles não podem ser mais do que a soma total da nota. Legal. Então, quer dizer, o título ele vai complementar. Por isso, para mim, por mais que a função, digamos assim, ela não tenha relação com a formação, eu poderia utilizar como uma espécie de título uma formação em nível superior. Porque isso não excluiria quem tem o ensino médio da competição. Eu poderia, digamos assim, olha, tu tens uma faculdade, eu vou te dar um ponto. Vou te dar um ponto porque eu entendo que é importante o estudo, eu quero incentivar o estudo, vou fazer isso como uma espécie de plus. Mas não a ponto de tirar da competição uma centena de outros indivíduos. Eu até lembro uma questão importante, Fábio. Tem um professor de Harvard já aposentado, tem um livro publicado aqui no Brasil, que chama Justiça. É uma obra espetacular. E ele também tem um outro livro, também publicado aqui no Brasil, que fala da teoria do mérito, da meritocracia. E esse professor Michael J. Sandel, ele diz o seguinte, quando eu pressuponho e coloco exigências para que as pessoas que tenham nível superior consigam acessar coisas que as pessoas que têm ensino baixo ou nenhum ensino não consigam acessar, eu estou sobrevalorizando uma titulação acadêmica, querendo dar a entender à sociedade que quem não faz parte da universidade não faz parte do mundo. E esse é um problema que eu vejo agora com o que aconteceu nas carreiras de nível federal. Por que para acessar os cargos de técnico judiciário agora, eu vou precisar de nível superior? Isso aconteceu também com a Lei Geral de Polícias Militares, publicada em 2023. A Lei Geral de Polícias Militares estabeleceu que para as carreiras de policial militar no Brasil, será exigido no prazo de 6 anos, ela trouxe um prazo até maior, nível superior. Então, quando eu começo a exigir nível superior, que não tem relação nenhuma com o cargo, eu costumo dizer que nós temos uma violação ao artigo 37 da Constituição. Quem está aqui nos assistindo, não precisa nem abrir a Constituição, eu vou ler, vou aproveitar que eu estou com ela aberta aqui, para que você possa entender o pensamento jurídico. O artigo 37, o inciso 2º da Constituição, Ivan, ele diz o seguinte, a investidura em cargo em emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, aqui está o segredo, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Então, quer dizer, não basta ter lei, porque a lei pode exigir, por exemplo, que uma merendeira tenha doutorado. Pode, a lei pode fazer isso. A gente sabe que no Brasil a lei faz tudo, né? Sim. Então, pode sim, mas estaria violando a Constituição porque ela não estaria em harmonia com a natureza e a complexidade do cargo. Legal. Doutor, então, aproveitando e pegar esse gancho, primeiro, deixa a sua opinião, você que está assistindo, deixa a opinião nos comentários. Se você acha que um cargo de técnico deveria exigir nível superior ou deveria exigir só nível médio. Eu quero a sua opinião aqui nos comentários. Qual que é o lance? Um ponto importante. Essa nova lei, ela só mudou a escolaridade de técnicos federais. TRF, TRT, TRE, isso passou a exigir nível superior. Técnicos estaduais não. Então o concurso de escreventes do TJ São Paulo continua sendo de nível médio.
Oficial judiciário do TJ de Minas continua sendo de nível médio, aqui nada mudou. E aí, um ponto importante, doutor, para a gente fechar o vídeo de hoje. Na sua opinião, então, a lei que exige nível superior para técnicos federais é inconstitucional? Primeira pergunta. E segunda, você acha que essa ação que tem no Supremo, porque tem uma ação tramitando para derrubar essa lei, você acha que ela deveria ter sucesso? Eu até estou com essa ação aberta aqui para dar para o pessoal no norte, para que eles possam entender melhor do que nós estamos falando. Então, nós temos aqui questionado no Supremo Tribunal Federal em uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, Renan, o que é uma ação direta de inconstitucionalidade? Eu acabei de ler na Constituição que os requisitos para ingressar no cargo, eles têm que estar em harmonia com a complexidade das atividades do cargo. Eu não terminei de ler, obviamente, o artigo, mas na sequência ele fala com previsão em lei. Então, o que nós temos aqui é uma previsão legislativa, foi aprovada no Congresso, e passou a exigir um nível superior para esses cargos que tu acabou de citar. Então, lei existe. Só que, entendendo que esta lei é inconstitucional, foi proposta a ADI 7709 e a ADI 7710. Nessas ADIs aqui, o que nós temos de discussão? Duas discussões. A primeira seria uma questão formal, porque nós temos uma interpretação já bastante consolidada no Supremo Tribunal Federal, de que a proposta para alterar os requisitos de ingresso em cargo do judiciário tem que partir do Poder Judiciário. Eu não posso, Poder Executivo, me intrometer nos requisitos de ingresso do quadro do Poder Judiciário. Então, o que nós tínhamos? Uma alteração lá no TJDF, de uma questão de vaga, entrou para dentro do Congresso, e o Congresso fez o tal do jabuti brasileiro. Tocou para dentro do projeto de lei uma alteração exigindo um nível superior. E isso foi aprovado. Então, essas ações que eu falei, elas estão questionando o quê? Olha, tem um vício aqui na iniciativa desse projeto, porque alterou completamente o assunto original que chegou no Congresso para tratar, não dizia respeito a requisito de ingresso. Então, o Poder Legislativo, ele extrapolou da sua competência ao disciplinar algo que deveria ter partido do Judiciário. E me parece que essa tese é muito boa. Eu concordo com essa tese defendida aqui, na ação direta de inconstitucionalidade, e acredito que deve ser julgada procedente. Isso é a minha opinião. Muito bom. O segundo aspecto é o que nós debatemos agora há pouco. Perfeito. Qual é a natureza do cargo, a complexidade que faz com que alguém que não tenha nível superior não consiga? Eu questiono o seguinte, Ivan. Até hoje era ensino médio. Estava funcionando ou não? Tá, então por que se chegou à conclusão, sem nenhum estudo científico, sem nenhum dado, não foi demonstrado à sociedade a necessidade de uma mudança nesse quadro? Então, quer dizer, simplesmente partiu da cabeça de alguém, colocou lá no projeto e vou alterar, talvez um lobby político de alguém que vai querer agora vender mais cursos de nível superior? Então, me parece que sim, essas ADIs elas têm tudo para serem julgadas procedentes, até porque na questão da legitimidade, para quem estava acompanhando o caso, agora nós temos legitimidade. Né? Então, nós temos aqui a Procuradoria-Geral da República no polo ativo e ela é, sim, competente para uma ação direta de inconstitucionalidade. Muito bom. Então, segundo a opinião do Dr. Renan, e eu compartilho essa opinião, as ADIs devem ser julgadas procedentes, essa lei deve cair, isso é o que deveria acontecer. Ivan, mas o que vai acontecer? Essa é a cena dos próximos capítulos, eu estou acompanhando de perto esse caso, e para você receber a informação, a notícia, assim, logo que sair, clique no botão do inscrever-se que eu vou gravar um vídeo assim que essas ações forem julgadas para contar para vocês o que aconteceu. Então, se inscreve no canal e já deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre essa mudança de nível médio para superior. Quero agradecer demais ao Dr. Renan Freitas. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá e tchau, tchau.